Olá pessoal, esse é a introdução de uma série de vídeos que eu estarei fazendo sobre o método avançado, de resolução do cubo, que são vários, mas o mais conhecido e usado por todo mundo é o método conhecido como Friedrich, certo? Então terei uma série de vídeos explicando o método para quem quer montar mais rápido e tudo mais. Certo? Então aqui é só uma introdução, vou falar mais ou menos como vai funcionar a série, como funciona mais ou menos o método, certo? Então, bom, vou explicar o método primeiro. Vou embaralhar aqui. Eu vou explicar o método comparando com o método básico, certo? Lembrando que o método básico tem no meu canal, quem quiser aprender a montar, no meu canal tem, certo? E eu vou comparar um método avançado com o método básico para que as diferenças fiquem bem óbvias, certo? Então, aqui, o cubo está embaralhado, né? O primeiro passo do método básico seria montar a cruz, em uma das faces. Eu, como sempre, vou montar no branco. No método avançado, também é a mesma coisa. É só você montar a cruz. E pronto, você montou a cruz, certo? É igualzinho ao método básico. Agora que vão começar as diferenças. Porque no método básico, nós temos um número muito maior de passos, de sequência de movimentos, do que no método avançado. Então, por exemplo, agora, o que nós faríamos no método básico? Nós colocaríamos corretamente todas as quinas. Então, sem fórmula, só por lógica, nós colocaríamos aqui as quinas. Então, no método básico seria isso. Então, nós fizemos 4 sequências de movimento para ter essa configuração aqui. Essa é uma face completa. E agora, nós faríamos mais 4 fórmulas para colocar os meios para terminar a segunda camada. Então, nós faríamos, no meu caso já tinha um no lugar, faz a fórmula 3 vezes. E é isso o método básico. Então, seriam teoricamente 8 sequências, 4 para colocar as quinas e 4 para colocar os meios. O método avançado, ele não funciona assim. No método avançado, você vai ter que colocar as duas peças ao mesmo tempo, certo? Então, por exemplo, você tem um espaço aqui, você vê, é branco, laranja e azul. Então, você vai ter que colocar a quina branca, laranja e azul junto com o meio. Se não me engano, talvez eu esteja calculando errado, existem 47 posições diferentes para a dupla estar no cubo para você colocar aqui. Certo? A mais simples é essa, que elas já estão juntinhas, é só você colocar. Todos os passos certinho eu vou estar explicando no vídeo de cada etapa. Aqui é só uma introdução mesmo. Então, a primeira etapa do método avançado é a cruz e a segunda é essa, que a gente chama de F2L, que é Finish Two Layers, que é terminar as duas primeiras camadas de uma vez só. Então, no lugar de você terminar uma para depois fazer forma e terminar outra, você já faz as duas de uma vez, certo? Então, no lugar de 8 movimentos, você faz 4 só. Então, esse é o F2L, certo? Então, quando você fizer isso, eu ainda nem sei todos, ainda sei só alguns. Bom, quando você fizer isso, você só vai ter a última camada. E aí entra o método básico, O método básico é ver como é que tá, daí você ia fazer a cruz, por exemplo. Você vai lá, faz a cruz. Ah, não foi ainda. Pronto, fez a cruz. Agora você vê se tá
certinho o meio, né? Ó, nesse caso aqui tem 2 certos, aqui tem 2 errados, então você ia consertar. Daí quando todos estivessem certos, você ia mandar as quinas para os lugares certos. Então, né, você mandaria as quinas e por último colocaria o amarelo das quinas para cima, é o amarelo aqui no caso. Então, são 4 etapas só aqui, que é a cruz, né, que é colocar esses amarelos para cima, né, que é a cruz. Depois mandar essas peças, esses meios para o lugar certo, né, arrumando aqui. Depois mandar as quinas para o lugar certo. E por último, colocar as 4 quinas com amarelo para cima. No método avançado, você só tem 2 etapas aqui em cima. Com uma fórmula, você manda todos os amarelos para cima de uma vez só. E com a segunda fórmula, você manda todas as peças para o lugar certo. Então é assim, é uma fórmula para jogar todos os amarelos para cima e uma fórmula para mandar todas as peças para o lugar. Essa primeira etapa, que é mandar os amarelos para cima, chamam de OLL, que seria Orient Last Layer, que é orientar a última camada, certo? Tanto essa quanto a última etapa, que é o PLL, que é Permute Last Layer, que é para permutar as peças e mandar para o lugar certo, a gente não começa já decorando todas as fórmulas assim. A gente aprende um to look, que você olha e divide a etapa em 2 vezes. Então você vai fazer 2 fórmulas para jogar todos os amarelos para cima e 2 fórmulas para mandar as peças para o lugar. Daí viram 4 etapas assim como no método básico, mas mesmo assim são 4 etapas mais rápidas do que as do método básico. Daí depois que você decorar tudo, você resolve de uma vez só, certo? Então aqui no caso do OLL, eu teria que colocar esse amarelo para cima e esse para cima com uma fórmula só. Eu ainda não sei todos os casos de OLL, eu estou terminando, né, de entender o OLL. Então eu vou fazer aqui uma fórmula básica, certo? Se eu não soubesse a fórmula aqui, é que no caso eu já tinha feito a cruz. Mas eu poderia mandar primeiro, se não me engano, os meios com o amarelo para cima, para depois mandar as quinas, caso eu não soubesse a fórmula direta. Quando você sabe, você faz uma fórmula só, já resolve o problema. Então, são 51 ALLs. Né? Essas peças amarelas podem estar dispostas na última camada de 51 formas diferentes. É bastante fórmulas, sim. Muitas fórmulas, aliás. Mas não é tão complicado quanto parece. E agora vem o PLL, Permute Last Layer, que é para permutar, mandar essas peças para o lugar certo. Então aqui, ó, podemos ver que só tem 2 peças certas. Esse meio está certo e essa quina aqui também. Só que todas as outras peças estão erradas. O To Look PLL eu resolverei isso com 2 fórmulas. Uma para arrumar as quinas e a outra para arrumar os meios. Só que eu já sei todos os PLLs. Então eu não faço em 2 fórmulas, eu faço em uma só, o que é bem mais rápido. Uma vez eu fui cronometrar só para ver o tempo que eu demoraria fazendo com 2 fórmulas e fazendo com uma fórmula só. Com 2 fórmulas, se não me engano, eu demorei 8, 9 segundos. E com uma fórmula só não passa de 3, no máximo 4, que tem umas fórmulas que são um pouco maiores. Então a diferença de tempo é enorme, certo? Então esse seria o PLL. Você faz a fórmula e manda todas as peças para um lugar de uma vez. São 21 PLLs, bem pouco, certo? Então é só você olhar, nesse caso, essa quina tem que vir para cá, essa para cá e essa para cá. E ao mesmo tempo, esse meio para cá, esse meio para cá e esse meio para cá. Certo? Então como eu já sei todos os PLLs, no lugar de mandar as quinas depois os meios, eu mando tudo de uma vez só. Certo? E aí, ó. É muito mais rápido. É que meu cubo tá travando ainda. Mas deu para perceber que eu mandei 6 peças, eu mudei 6 peças de lugar, certo? Porque já tinham 2 certas aqui,
Eu mandei 6 peças para o lugar de uma vez só, quinas e meios, e menos do que 3 segundos, 4 segundos. É um método realmente muito rápido. Quando você começa a aprender, você tem uma certa dificuldade, porque demora um pouco. Você aumenta o tempo que você demora. Então, se com o método básico você estava fazendo em, sei lá, 55 segundos, com o avançado você vai começar a fazer em 1 minuto e 20, porque é difícil você identificar os casos também. Você não tem que treinar só a fórmula, você tem que treinar a observação. Porque você tem que perceber, não adianta você saber todas as fórmulas, só que não perceber qual que você tem que usar rapidamente. Então você não pode pegar, cair um caso aqui e você ficar olhando, perdendo tempo olhando, porque você demora muito para identificar qual caso é. Certo? Então você tem que ter uma boa observação. Então é meio complicado, mas vale muito a pena. Certo? Então nos próximos vídeos eu vou explicar as 4 etapas, que seria a cruz, o F2L, o OLL e o PLL, certo? O OLL e o PLL eu vou fazer 2 vídeos, um explicando o to look, que é com 2 fórmulas, e o explicando com uma fórmula só. Recomendo muito você começar com o to look, 2 fórmulas, porque já diminui bastante a resolução, né, o tempo de resolução, e te anima um pouco, porque as fórmulas que você usa no to look você vai usar no Friedrich mesmo, certo? Então recomendo tanto o OLL quanto o PLL aprender o to look primeiro e depois aprender com uma fórmula só. Você não tem que necessariamente, você não tem uma ordem certa para aprender. Você pode aprender a resolver, a decorar as fórmulas em qualquer passo. Você pode aprender o F2L primeiro, ou se não o OLL ou o PLL, certo? Mas eu comecei aprendendo pelo PLL, que é mandando as peças para o lugar certo, quando o amarelo está em cima. Bom, por 2 motivos. São poucas fórmulas. São 21 fórmulas só. Então, pareceu mais fácil de aprender no começo, né? Porque se você aprende 21, você se anima para aprender o resto, né? E tem um outro motivo. Eu ainda tinha, quando eu comecei a aprender, uma dificuldade muito grande de visualização dessas 2 peças. Então, ia demorar muito para aprender F2L. Então, eu comecei pelo PLL. Eu só recomendo que você não comece pelo OLL, porque senão você vai ter que decorar 51 fórmulas. Daí você decora as 51 fórmulas. Daí você joga todos os amarelos para cima, mas você não sabe o PLL. Então você não sabe como mandar as peças para o lugar certo, sem tirar o amarelo de cima, porque você sabe as fórmulas do básico. E as fórmulas do básico, se vocês forem testar, tiram os amarelos de cima quando vocês executam. Então não comece pelo OLL, porque senão você não vai poder começar a usar nos seus tempos o método avançado. Você não vai conseguir colocá-lo aos poucos. Você vai ter que aprender o PLL primeiro para colocar tudo de uma vez só. Então, eu vou colocar os vídeos na ordem que eu aprendi. Então, primeiro o PLL, depois eu vou ensinar o OLL e por último o F2L. Talvez, não sei ainda, porque é uma coisa que eu nunca consegui explicar para as outras pessoas, eu faço um vídeo de como fazer a cruz mais rápido. Que as pessoas acham que fazer a cruz é só fazer a cruz, e não é. Certo? Tem técnicas que dá para fazer a cruz bem rápido e ajuda muito na resolução. Certo? Lembrando que nos vídeos que eu farei, eu não explicarei todas as fórmulas, tá? Porque são 119 fórmulas no total, e então ficariam muitos vídeos. Então, muitos vídeos têm 2 problemas. Demora muito para fazer. Eu já demoro um pouco para postar vídeos novos. Imagina uma série, de 25 vídeos. 119 fórmulas é muita coisa. Então é assim, eu vou tentar executar as mais simples, vou explicar as mais simples para entender o processo, tudo certinho.
e vou dar algumas dicas daquela etapa. Então, quando eu for ensinar F2L, eu vou ensinar os mais básicos para entender o mecanismo e vou dar algumas dicas, esse tipo de coisa, porque senão não dá certo, né? Até para assistir fica ruim. Ninguém quer assistir um tutorial de 25 partes. Você demora mais para assistir o vídeo do que para decorar o método, certo? Na descrição do vídeo eu vou colocar um site muito interessante em inglês, certo? Mas é porque eu não achei nenhum equivalente em português. Mas ele explica o método e nas categorias, na hora de você aprender a fórmula, ele dá mais de uma fórmula por caso. Então você tem um caso, no lugar dele dar uma fórmula para resolver, ele dá várias. Daí você vê a que melhor se ajusta a forma como você movimenta o cubo na sua mão, a sua habilidade de girar com o dedo, esse tipo de coisa, certo? Então eu vou colocar aqui, nesse vídeo eu vou colocar o link desse site descrevendo como funciona o método. Daí no vídeo em que eu for fazendo as etapas, eu vou colocar a página do site com as fórmulas daquela etapa, certo? Na descrição dos vídeos. Para ficar mais fácil, vocês só clicam lá e já tem as fórmulas. Certo? Então é isso. Espero que vocês gostem desse tutorial. Não desistam no meio do método. É difícil, mas vale a pena. Meus tempos diminuíram em 15 segundos, 10, 15 segundos, sabendo só o PLL e metade do OLL. Aí quando você aprende tudo, o tempo diminui muito. É assustadora a diferença. Vocês vão ver, quando vocês perceberem a velocidade com que vocês estão montando, até vocês se assustam. Certo? Então era só isso. Até o próximo vídeo.